Então, existe uma formação inicial, que a gente chama assim, um nível 1, que hoje é feito junto a alguém que já tem a maestria, e nessa formação inicial, você vai buscar a autocura, né, o autoconhecimento, e é importante você entender que o processo da meditação, pelo menos na linha que eu sigo, nessa primeira etapa, a meditação, ela tem que ser trabalhada já nas primeiras horas, no primeiro contato com o público que vem buscar a formação em Reiki, porque nós, ocidentais, pecamos muito, a gente não tem a prática diária de fazer a meditação. Até chegar à prática diária, eu sei porque até eu chegar a ter uma prática diária de meditação foi anos. Não adianta meditar uma vez por mês, uma vez por cada semana. Os efeitos chegam quando você medita toda manhã, toda noite, né? Aí você vê mudanças estruturais que vão impactar, inclusive, na sua saúde física. Então, essa primeira formação está muito ligada a um despertar do que é o Reiki. Até o nome, a gente tem nomes japoneses que às vezes usa, né? Shoden significa ensinamentos iniciais, a gente pega os termos japoneses, ensinamentos iniciais, um despertar, um processo de autocura, inicia esse processo, não quer dizer que a pessoa, no primeiro nível, já sai curada dos seus problemas, e daí tem essa questão da meditação. Esse é o primeiro campo de trabalho. Depois tem que passar, de acordo com algumas linhas que a gente segue, né? A gente não pode ter uma formação uma atrás da outra. Eu quero pegar os 3 níveis de formação e vou pegar uma semana e vou fazer todos eles. Porque não é só acessar o conhecimento. Você precisa trabalhar essa energia e o nosso campo biológico, magnético, campo molecular, ao passar por uma formação de nível inicial, todas as células vão ser renovadas com um novo padrão energético de armazenar mais prana, de ter mais conhecimento. E, geralmente, eu digo assim, menos de 90 dias, essa transmutação não acontece. Então, se alguém quer se tornar um agente reikiano, profissional, e quer fazer o segundo nível, precisa, no mínimo, uns 3 meses trabalhar internamente. Isso se já não vem numa caminhada terapêutica, né? Às vezes tem alguns terapeutas que conseguem fazer uma mutação um pouco mais curta, mas, por regra básica, essa formação é de 3 meses a mais. Aí, digamos que a pessoa diz, poxa, eu gostei dessa mudança, acabei obtendo resultados, as curas começaram a acontecer, os 21 dias são trabalhados também após a formação, aí tem os 90 dias. Essas questões seriam um nível básico inicial para que a gente comece a mexer, principalmente nas curas físicas. Tá? Quem é que vai buscar o Reiki, geralmente? Geralmente a pessoa está com um problema físico. Passou uma rodada de médicos, de terapeutas e tudo que é coisa, até que diz, não, vou agora buscar no Reiki, ver se alguém me ajuda com uma fórmula mágica, né? Mas não existe fórmula mágica. Existe o fato de alguém estar podendo canalizar energia e o terapeuta não usa energia própria, por isso que precisa ter um controle de meditação e respiração. A gente tem que estar buscando energia desse universo que está abundante e de copo cheio, eu sempre gosto desse exemplo, a gente transborda e vai canalizar a prana para essa pessoa que está com problemas físicos. Mas ela tem que ser uma boa receptora também. Quando a criança não quer tomar o remédio, fecha a boca, não vai fazer efeito o remédio, porque o remédio nem chegou no organismo. O Reiki é a mesma coisa. Passada essa formação inicial e tendo um efeito, às vezes a pessoa se sentiu bem, está resolvido os problemas físicos, emocional, mental, alguma coisa desse tipo, e toca o barco adiante. Mas tem outras pessoas que querem aprofundar mais. Então, o nível 2, ele é chamado de Okuden, significa aprofundamento dos ensinamentos. E aí sim, na formação de Reiki que a gente trabalha, nós vamos para a questão de aprender a usar as chaves, os símbolos. Aí você busca toda a questão de como manipular não só a energia, não só alinhar com a meditação, mas usar símbolos que têm sua função, tá? Os símbolos não são varinhas mágicas, eu, pelo menos, não entendo isso, e eu tenho contato com maestros de Reiki muito mais antigos, estão há 30, 40 anos, de todos os lugares da Europa, principalmente, né? Alguns lugares da Europa, outros do Brasil, e eles também são dessa linha, que os símbolos não são
salvadores da pátria. Ah, eu não consigo canalizar essa energia, então vou pegar esse símbolo e o símbolo resolve para mim. Mas é importante saber manipular e usar e entender o que eles abrem, né, de campo para facilitar esse processo de equilíbrio, de cura. E também na segunda formação, nós entramos profundamente nas técnicas de pranayama, de respiração, porque a respiração ela é a chave para você fazer as curas emocionais. Então, geralmente, estourou no corpo físico, a gente busca um reiki ou uma formação em reiki para resolver o problema físico. Tá? Mas se você quer se tornar o agente da própria cura, você vai começar a sondar as suas questões emocionais, que do campo emocional estoura muita doença física. Campo emocional desequilibrado vai dar problema físico um dia, mais cedo ou mais tarde. Então, no nível 2, é esse caminho de alguém que diz, além de eu ser um cliente para receber reiki, eu vou agora buscar criar um caminho de eu aplicar em mim, inclusive no campo emocional e mental. Por isso que no nível 2 também a gente trabalha a questão mental. E aprofunda os ensinamentos, aí vê questões, inclusive kármicas, vê o reiki trabalhado à distância. Então, existe esse caminho para aqueles que estão curiosos e se interessam, né? Podem acabar se tornando agentes reiki de cura própria, equilíbrio próprio e o que a gente precisa, reikianos trabalhando a favor da cura global, principalmente, né? E assim vai. Quando vê, a pessoa está tão envolvida nesse processo, está vendo evolução, que ela começa a sentir um chamado para ir para o terceiro nível, que é a maestria. Só que a maestria, uma vez, era trabalhada de uma forma intensa, ficava uma semana, daí tinha que a pessoa tirar férias e ficar, digamos, 7, 8, 10 dias num intensivo de técnicas, práticas, experimentos, né, transmutações, a ponto de que no Ocidente, nós, os reikianos mais antigos, nós acabamos dividindo o processo da maestria em 2 momentos. E aí a gente consegue, de repente, reunir no final de semana, sexta, sábado, domingo, para fazer o primeiro momento da maestria, e marca, justamente, deixa passar até 90 dias, e marca para a segunda transmutação, que é 3, 4 dias depois, lá, um final de semana, para fazer o fechamento da maestria. Então, no momento que você chega no terceiro nível, aí os japoneses chamavam de Shinpiden, são os ensinamentos místicos. E dentro desses ensinamentos místicos surge um resumo filosófico que eu vou apresentar hoje. Não tem como aprofundar, né? Isso não é em 2, 3 horas que a gente consegue sensibilizar, mas vocês já estão captando pelo menos alguma coisa aí do que tem pela frente. Mas o primeiro momento da maestria, esses ensinamentos místicos, Shinpiden, eles estão voltados para você ser o curador de si mesmo, tá? E você ser o maestro dos seus problemas, puxar a responsabilidade do equilíbrio físico, emocional, psicológico, mental, espiritual para si mesmo. Então, é um caminho de mergulho e, principalmente, reflexos internos. Daí, como eu tenho uma linha das artes marciais, eu acabei inserindo isso no Reiki. Nesse início de maestria, a gente trabalha até defesa pessoal, usa técnicas, né, de movimentação do corpo, de ação e reação, para se conhecer. Tem uma técnica muito interessante que a gente usa, tanto nas artes marciais e eu uso no Reiki, na formação da maestria, que é alguém vem, literalmente, a gente simula lá durante o curso, eu pego uma espada, né, então não é para se assustarem, mas é uma espada de plástico, né, não tem perigo, e eu ataco o cursista, e ele tem várias técnicas para se defender. Uma das técnicas é tirar o corpo fora, né? Isso, treinado fisicamente, vai fazendo que você exercite a sua mente para ela ser rápida para qualquer agressão. E aí isso vai rebater de que forma, num nível mais civilizado que a gente pode viver hoje. Quando alguém vem e te joga uma palavra áspera, te chama de filho de não sei quem, né? E te chama de idiota, alguma coisa assim, a nossa reação geralmente é enfrentar e levar uma cacetada e depois querer devolver. Se você está treinado fisicamente a escapar de um ataque, de uma adaga, de uma espada, uma coisa,
nós começamos a trabalhar a mente também para sair fora, cair fora dessa agressão, gente. Tem sentido você rebater algo que se você nem é isso que estão te chamando, estão te agredindo? Cria um campo do vazio e essa pessoa vai passar e vai embora, ela vai dizer que ela jogou energia à toa, né? E tem um exemplo, até talvez já contei em alguma live, mas vale a pena repetir aqui, do mestre, né, oriental, que estava lá meditando junto com seus discípulos, do lado, um da esquerda, outro da direita, e chegou, e esse mestre estava causando um impacto, estava se destacando na cidade, o tempo, a quantidade de horas e dias que ele estava meditando, e as pessoas estavam admirando mais o mestre do que o fortão malvado lá que existia na cidade. Não contente com essa perda de status, né, e talvez ele tinha uma academia de luta e força, e tudo metido à força, ele foi xingar o mestre, e o mestre de olhinhos fechados, mal e mal abriu o olho para identificar, e esse agressor dizia, você não vale nada, você está fingindo, você acha que com isso aí você tem capacidade de ser o melhor ser do mundo, né? Começou a agredir muito, o mestre quieto. E os discípulos ali só de olho, dizendo, vamos ficar de olho, porque se atacar o mestre, a gente vai ter que defender ele, nosso mestre. Chega um momento, passa meia hora, uma hora, todo mundo em volta, tentando entender o que vai acontecer, vai dar briga, não vai. Aí esse cara não aguenta mais e antes de dar um golpe físico, o cara chega e dá um cuspe na cara do mestre, né? E o mestre não mexe um fio de cabelo, né? Uma sobrancelha, tudo quietinho. Mas um discípulo que estava do lado do mestre salta para brigar, dizer, isso é a maior ofensa, cuspir na cara do nosso mestre, né? Só que o mestre rapidamente segura o discípulo e diz, senta lá e continua meditando, né? E o discípulo, já nervoso, querendo bater no outro cara. E esse cara viu que não conseguia nada de reação do mestre. Ficou até meio sem jeito, só que não ia para agressão, porque talvez não era o momento, não era o ponto, virou as costas e foi furioso para casa e não conseguia mais aparecer naquele lugar ali. Como a proposta da meditação era dias e dias, no outro dia estava lá o mestre, os discípulos, não tinham saído do lugar, no máximo bebeu uma água e voltava. E aí aquele ser agressor voltou lá e, de outra forma, resolveu pedir para o mestre, né, posso trocar uma palavra com o senhor? Eu não vim para te agredir hoje. Na verdade, eu vim para pedir desculpas. Eu não consegui dormir à noite porque eu não entendi como o senhor tem tanta força, mas tanta força de não reagir a uma agressão tão grosseira que eu fiz. E isso mexeu comigo. Então, eu vim lhe pedir desculpas, né? Mas não tinha falado que tinha cuspido na cara. E o mestre, assim, abriu o olho, assim, mas meu filho, o que exatamente você me fez? Aí que o cara disse, não, ontem eu vim aqui, xinguei sua mãe, todo mundo, provoquei para briga, cuspi na sua cara. Aí o mestre, assim, disse, tá vendo aquela cachoeira lá? E o cara olhou assim, sim. De ontem para hoje, não passou muita água? Quanta água passou? Quanta coisa aconteceu do momento em que você fez isso até hoje? Eu nem me lembrava que você tinha feito isso, de tanta coisa que na cabeça meditou e tudo mais. Mas tudo bem, se você se acha melhor eu dizer que eu lhe perdoo, desculpa, tudo bem, né? Mas o mestre realmente tinha esquecido. Ou seja, esse tipo de coisa, a gente pode chamar, dentro do Reiki, da energia do vazio, que é a busca das pessoas, principalmente os reikianos, de entender qual é o estado em que a gente pode alcançar de uma realização plena. Aquilo que no budismo, na Sankhya, tem os auges, né? No budismo, o Buda chamava de nirvana, né? O Kapila lá na Sankhya chamava de moksha, estado da sabedoria, né? Do fim da ignorância. O Buda dizia o fim das dores. No Reiki, hoje tem estudos da tal da energia do vazio, que na ciência se fala, então, da fórmula de Higgs, dos átomos de Higgs, da energia de Higgs, que é um cientista que conseguiu achar pelo menos teoricamente, depois está se provando experimentalmente, que existe uma energia neutra, que ela não é nem elétrica nem magnética. E esse tipo de experiência seria, eu vou tentar resumir assim, viver dentro da Matrix sem ser e sem estar na Matrix.
tá? Seria o ponto que, através do reiki, a gente consegue chegar naquele estado que a gente não se sente doente, não se sente pertencente a um campo evolutivo confuso, que eu vou relembrar de novo no começo. Existe uma vontade que te impulsiona a sempre estar buscando algo, existe outra força que sempre está querendo finalizar ciclos, e tem uma terceira força que está sempre querendo achar o meio termo, o caminho do meio. Pois no reiki, dependendo da experiência de cada um, nós conseguimos atingir um estado de energia do vazio. E essas técnicas que a gente ensina, que eu falei para vocês agora, de primeiro tem que ter movimento, eu escapo do lance, ou a minha mente, ela não dá guarida a agressões, e por aí vai. Todas essas técnicas fazem com que a gente, talvez, algum dia, viva com a sensação, que não é nem sensação, mas esse estado de energia do vazio. E eu tive alguns lances na minha vida de reikiano, e principalmente dando alguns cursos em alguns momentos, em que eu acho que foi uma gotinha mínima e rápida da energia do vazio, em que zero os pensamentos, zero as emoções, zero as sensações físicas. Isso é uma coisa muito doida. Não tem palavras para descrever como é estar assim. O fato é que tem um caso que eu falo para os meus alunos e para mim mesmo, às vezes comento, estou comentando hoje aqui, que eu tinha um dia inteiro de curso de maestria de reiki para conduzir, e eu me acordo e me vejo nesse estado de eu estou fora da Matrix, não sei, pode ser loucura, pode estar equivocado 100%, tá? Mas aquele dia eu fiquei com o único pensamento que eu provocava de assim, como eu vou conduzir essas pessoas esse curso se eu não estou aqui, se eu não me sinto fisicamente, emocionalmente e psicologicamente não me sinto. E fui como se fosse, não como um robô, mas como um ser num senso de respeito, responsabilidade, obrigação. Fui lá e conduzi todo o curso, mas é como se eu não estivesse lá. Tá? Isso é bom ou é ruim? É estranho. Tá? Ele pode ser bom, tem um viés bom de que a gente não tem o que reclamar, não tem sensação ruim nem boa, não tem emoção ruim nem boa, não tem pensamento ruim nem bom, tá? Viver como se fosse uma ameba, talvez, né? Talvez desligado, mas com a capacidade do sentido de observar, de agir, se precisar comer, caminhar, ensinar, fiquei ensinando as coisas, as técnicas o dia inteiro. Ao mesmo tempo, a gente não se sente conectado a nada, tem sentido eu estar vivendo aqui? Né? Então, essas coisas acontecem, não sei se só no reiki, pode acontecer em vários outros caminhos, energéticos, terapêuticos, filosóficos, né? Mas é a tal da energia do vazio, que talvez, quando algumas linhas filosóficas dizem, quando você morrer, for para um lugar lá e voltar para contar, experiência de morte ou quase morte, e volta, tem uma sensação de desligar de tudo aqui, dessa conexão com a Matrix. O reiki, não sei se o fim, a função, né? Qual é a função? O reiki funciona, tem utilidade. Eu diria que se é para chegar nesse status de escapar da Matrix, talvez tenha algum indício aí, tá? Eu não dei por concluída minhas experiências, meu trabalho, eu simplesmente estou compartilhando momentos curtos, rápidos da minha vida, em que existe coisa diferente de viver aqui dentro, com as conexões todas ligadas, né? Então, os cursos, as formações vão nesse sentido. A maestria, no seu primeiro momento, é esse olhar muito para dentro, e aquele que realmente diz, agora eu vou terminar a maestria, vou fazer uma quarta etapa que está dentro, a terceira e a quarta etapa estão dentro da maestria. Aí sim, ele recebe dentro da nossa escola de formação o caráter do aprofundamento místico para ser um comunicador reiki. Aí ele não é só um agente de cura, ele precisa entender a proposta do reiki como uma terapia planetária e também extraplanetária. A gente está sempre rodeado de seres, espíritos, aprendendo com as experiências humanas. Então, nós, como finalizado, né, o processo de maestria reiki, nós precisamos nos tornar palestrantes, conduzir cursos, atender,
fazer terapias, estar envolvido com a sociedade. Não vou dizer defender, porque não é uma questão de defender, mas assim, disponibilizar o reiki como um caminho, uma filosofia de vida, em certa parte como uma terapia, um instrumento. Aí as classificações são inúmeras. Então você tem que estar ligado e, inclusive, expandir essa experiência reiki. Da mesma forma que a gente traz as artes marciais para dentro do reiki, traz o processo da cura natural usando a nutrição, então elementos, eu preciso também conhecer muito da capacidade de cada elemento fornecer nutrientes para que eu tenha um corpo físico. A questão do campo psicológico para lidar com as emoções das pessoas. O caminho do reiki, eu diria que se o universo foi criado de forma despreparada, caótica, doentia, o reiki surge no formato atual, atualizado, na raça humana, no planeta Terra, como vou chamar a filosofia, uma forma, um caminho para curar não só os nossos seres aqui planetários, mas sim de todo o campo universal.